Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 43. Título: Acha Bento XVI que o Deus Criador é um sádico? 1. Abrir aspas. No batismo, o pequeno ser humano recebe uma vida nova, a vida da graça que o torna capaz de entrar em relação pessoal com o Criador, e isto para sempre, por toda a eternidade. Fecha aspas. A afirmação é de domingo, 13 de janeiro de 2008. Não é da Idade Média e faz parte da homilia da missa de batismo de 13 crianças, filhos de funcionários do Vaticano, presidida pelo próprio Papa Bento XVI. Na famosa Capela Sistina, concebida e construída por Miguel Ângelo, famosa, mas não evangélica, imperial, não jesuânica, obscena manifestação de vaidade do poder imperial papal, não de humanidade solidária. Como é que o homem Ratzinger, que deveria subsistir em Bento XVI, não vê estas coisas e insiste em permanecer e utilizar aqueles aposentos que são negação de Jesus e do Deus de Jesus? Para cúmulo, com o altar virado para a parede, o que levou o Papa a ter de ficar de costas para a Assembleia no decurso da celebração, como de resto foi prática litúrgica durante séculos até ao Concílio Vaticano II. 2. Querem um facto, metáfora, mais eloquente da negação do Concílio Vaticano II por parte do próprio Papa? Mas que querem? É o Papa, e por isso ninguém lhe leva a mal. O Papa tudo pode, até destruir o Concílio Vaticano II, até matar o Espírito Santo que o fez acontecer. Fosse outro católico e caía ao Carmo e a Trindade. Que digo? Caía a própria Basílica de São Pedro. As palavras e o contexto em que as palavras papais foram proferidas revelam bem que a Igreja, pelo menos àquele nível, deixou de ser deste tempo e já não consegue dialogar com as pessoas e os povos do século XXI. Digo com lágrimas, alguém nestes tempos de generalizado ateísmo e de generalizada idolatria consegue entender aquelas palavras do Papa? E do pouco que porventura entendeu delas, captou aí boa notícia ou má notícia? 3. Que ato mágico será então o batismo em água que a Igreja insiste em administrar às crianças, filhas de casais católicos, no caso presente, casais católicos funcionários do próprio Vaticano, portanto, os servos subservientes perante o seu senhor patrão, que produz semelhante efeito em quem o recebe? E que sucederá às crianças que não receberem o batismo em água da Igreja Católica, hoje a esmagadora maioria? Ficam para sempre privadas dessa tal vida nova, da vida da graça, por isso incapazes de entrar em relação pessoal com o Criador, e isto para sempre, por toda a eternidade? 4. Acha então o Papa Bento XVI que o Deus Criador é um sádico, que condiciona a um rito litúrgico de simbólica a entrada na Igreja Católica, a concessão dessa vida nova, dessa graça? Abrir parênteses. É que nem sequer é efetiva a entrada na Igreja, só simbólica, uma vez que a criança levada ao batismo ainda não tem capacidade de optar e de tomar decisões. É simplesmente levada, conduzida, e o mais provável nos tempos que correm é que ela, vida fora, nunca chega a fazer sua e a assumir uma decisão que foi de seus pais, e eles próprios quase sempre empurrados por ela, mais pela tradição do que pela sua própria convicção. Fechou o parênteses. 5. Que tipo de Criador seria Deus se fosse como o Papa se lhe refere nestas suas palavras? Não seria essencialmente o descriador dos seres humanos? Não estaria a partida a excluir dessa oportunidade de entrar em relação pessoal com ele, e isto para sempre, por toda a eternidade, a esmagadora maioria das crianças nascidas desde que a humanidade é a humanidade?
Eu sei que essa foi a doutrina terrorista que a cristandade ocidental ensinou durante séculos. O Concílio Vaticano II veio pôr fim a esse terrorismo eclesiástico. Mas, pelos vistos, no Vaticano, do Papa Bento XVI, o Concílio ainda não entrou verdadeiramente, apesar do Papa até já ter escrito e feito publicar uma encíclica a dizer que Deus é amor. Pelos vistos, não é amor universal, é só para os que se submetam ao rito do batismo em água, fora do qual já não há nada para ninguém. 6. Mas o Papa Bento XVI disse mais nesta celebração que mais não passou de uma manifestação de mau gosto do Fausto imperial papal. Disse mais. Catequizou os seus funcionários pais católicos que levaram os respectivos filhos, elas e eles, a batizar com doutrinas que durante séculos foram ensinadas até à náusea na Igreja e pela Igreja, mas que são doutrinas do paganismo religioso e do Deus do paganismo religioso, o grande aliado, através dos tempos e ainda hoje, do poder imperial e do grande dinheiro, e que não decorrem do Evangelho ou boa notícia que é Jesus, o de Nazaré. Disse ele a dada altura da sua homilia: batismo significa imersão. Estou a citar. O Filho de Deus, que desde toda a eternidade partilha com o Pai e com o Espírito Santo a plenitude da vida, foi imerso na nossa realidade de pecadores para nos tornar participantes da sua própria vida. Fechou aspas. Tal e qual. 7. Aos ouvidos de muitas das pessoas que ainda insistem em frequentar as catequeses dos clérigos católicos e dos pastores das igrejas protestantes, nisso, nem as igrejas protestantes o são, em relação à igreja católica, pelo contrário, quase sempre até são mais reacionárias e mais terroristas. Esta catequese do Papa está teologicamente nos conformes, e está, mas apenas nos conformes relativamente ao Deus do paganismo religioso, um Deus sacrificialista e moralista, o Deus do ateísmo de Saramago, por exemplo, em O Evangelho segundo Jesus Cristo, que divide a humanidade em pecadores e justos e que prefere os justos aos pecadores. Um Deus que castiga os prevaricadores e premia os fiéis. Um Deus em tudo igual aos homens do poder e do dinheiro da religião, por isso nos antípodas de Jesus, o de Nazaré. Um Deus que faz o próprio Filho mergulhar na nossa realidade de pecadores e ser sacrificado e imolado por nós, para desse modo nos tornar participantes da sua própria vida. 8. Eu sei que esta doutrina soa bem a certos ouvidos, mas só aos que frequentam as catequeses dos clérigos católicos e dos pastores das igrejas protestantes. Porque quem frequentar a escola de Jesus saberá que Deus não é nada assim. E que se Deus fosse assim, só teríamos razões para sermos todos ateus. 9. Na escola de Jesus, a Deus nunca ninguém o viu, nem verá. Apenas vimos a prática radicalmente libertadora e universalmente integradora de Jesus que nos revelou. E esta prática jesuânica, que é também teológica, revela-nos Deus como aquele que caminha conosco e que nos leva ao colo, que não nos quer fazer divinos, mas humanos, que não quer ser Deus, mas homem, mulher, um ser humano, e o último dos seres humanos, inclusive na condição de escravo. Por isso, humanos sororais, fraternos, à escala universal, global, sem deixar ninguém de fora dos nossos afetos, das nossas relações, das nossas partilhas de bens e de vida, da nossa efetiva comunhão. Mas aqui é que é difícil chegar. 10. As pessoas e os povos, ateus incluídos, preferem o Deus do paganismo religioso e as suas terroristas catequeses, porque com ele e com elas podem aspirar a ser deuses e tratados como deuses, coisa fácil e por isso prostituída, pervertida. Já ser homem-mulher,
ser um ser humano simplesmente irmão universal dos demais, ninguém, ou quase ninguém ainda hoje quer ser. Aspiramos a ser no meio dos outros como deuses e a ser tratados como deuses. Aliás, o que é o Papa senão isso? E o que são os pastores das igrejas e os clérigos católicos em relação aos chamados fiéis, senão isso? E os do grande poder? E os do grande dinheiro? E todos aqueles de entre nós que aspiramos por chegar a essas alturas e fazemos carreira nesse sentido? 11. Homem e homem para os demais é Jesus, o de Nazaré. É Deus vivo, o de Jesus. O Papa desconhece por completo esta teologia. Não a conhece nem pode conhecer, pelo menos enquanto praxis teológica, enquanto teopraxia de todos os dias. Continua a seguir a teologia do Deus do paganismo religioso. E como o Papa, todos os que são como ele, que fazem tudo para parecerem deuses e serem tratados como deuses. Por isso o Papa tem mais de anti-Jesus do que de Jesus. E no tempo histórico de Jesus em Jerusalém também estaria de acordo com os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Com eles exigiria a morte crucificada de Jesus em lugar de o seguir e prosseguir as suas mesmas causas, ao ponto de também ele acabar crucificado, não como quem dava a vida por ele, seu chefe, mas com ele, por ser como ele. 12. Só os deuses e os que querem ser tratados como deuses é que crucificam os seres humanos que lhes resistem e não vão nas suas catequeses mentirosas e terroristas, porque a única coisa necessária para estes é serem por toda a vida simplesmente irmãos universais de todos os povos, sem exceção. Essa é a sua única grandeza, uma grandeza quase sempre crucificada, excomungada, escarnecida, ridicularizada. Felizes, porém, os que forem sempre por aqui e resistirem até ao fim a toda a tentação, sedução de se fazerem deuses, de serem tratados como deuses, porque então de homens, mulheres, humanos e sororais fraternos converter-se-iam em inimigos da humanidade, que é o que são os deuses e todos os que se lhes parecerem. 2008, janeiro 14. Fim do capítulo 43 de novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.